Oi, boa noite, gente. Boa noite. Hoje eu tô aqui, vou me apresentar rapidinho para vocês. Meu nome é Vanessa, eu sou defensora pública aqui de São Paulo e atuo na área civil, né, e família na unidade lá de Itaquera. E eu vim falar hoje sobre um tema que é mais para instigar vocês assim, a pensarem, né, sobre essa questão da transversalidade, né, das políticas públicas de habitação e com a questão de gênero, né, com a questão da busca pela eliminação da violência doméstica contra a mulher, principalmente, que vai ser o foco do que eu vou falar hoje. Então, eu coloquei como temática, mais ou menos, né, essa questão do direito à cidade na perspectiva de gênero, as desigualdades no acesso à moradia pelas mulheres. Quais são esses fatores que determinam, né, que o acesso à terra e o acesso à moradia pelas mulheres, ele é muito mais dificultado, né, do que para os homens. E como a gente tem uma, né, legislação ou políticas voltadas a tentar eliminar essas desigualdades. Então, aqui no subtítulo eu coloquei mais ou menos, né, o que a gente vai falar, que é sobre principalmente as mulheres em situações de violência e as questões que envolvem a política pública de concretização, né, que se voltam a concretizar o direito à moradia e especificamente o Bolsa Aluguel, que foi um caso daqui de São Paulo que a Defensoria Pública atuou no âmbito dos núcleos especializados, né, da mulher e de habitação. Então, eu tinha colocado aqui os vídeos para a gente iniciar o debate, mas a gente não vai conseguir ver agora. Talvez depois do intervalo, se a gente conseguir abrir, a gente assiste. São vídeos curtinhos que eram né, só para a gente conseguir fazer os recortes, né, para chegar nessa temática, que é o primeiro. Depois vocês vão ficar com o slide, né, também vocês depois acessam, se quiserem, se a gente não conseguir ver hoje. O primeiro fala, né, um pouquinho sobre essa questão do acesso à terra de forma genérica, como no mundo hoje de cada 100 proprietários, né, apenas 20 são mulheres. Então, né, apenas um quinto dos titulares, né, de terra no mundo são mulheres. E é um vídeo que tenta instigar, produzido pela BBC, num projeto que eles fizeram de falar justamente sobre temas ligados à mulher. E eles mostram como na área rural as mulheres praticamente não têm acesso, né, à terra e não conseguem, mesmo quando têm, elas sofrem restrições muito maiores que os homens para produzir e tem propriedades muito menores, então consequentemente são muito menos produtivas, e que se a gente alcançasse a igualdade, como isso repercutiria no mundo, né? Então, a primeira instigação desse vídeo seria, né, nesse sentido. Já o outro recorte, que seria do segundo vídeo, é para mostrar, dentre esse acesso à terra pelas mulheres, né, e do acesso ao direito à cidade pelas mulheres, o recorte também de classe, de raça, que é um vídeo que mostra, bem curtinho também, mostrando o dia de duas mulheres em São Paulo. E duas mulheres, né, de classes sociais diferentes, de raças diferentes, e uma que mora na periferia e uma que mora na região central, com toda a infraestrutura, né, da cidade, como elas vivenciam a cidade de forma diferente, têm acesso à moradia de uma forma completamente diferente. Então, mesmo dentro do grupo vulnerável mulheres, é o recorte do nosso
da nossa atuação, né? A gente atua com as mulheres mais vulneráveis de todas, né? Normalmente as que realmente têm, têm a renda baixa, são excluídas da cidade porque estão na periferia e não tem infraestrutura. Então, esse vídeo faz um recorte bem interessante, mostrando quanto tempo a mulher que mora na periferia e tem um trabalho muito mais exaustivo deixa de vivenciar a cidade, assim, na vida dela, ao longo da vida dela inteira, contabilizando, né, todas aquelas horas do dia em que ela está tendo que, né, pegar transporte público, ficar esperando. Então é bem interessante também, faz esse segundo recorte. O terceiro vídeo era falando sobre um projeto na Índia, de uma entidade internacional que trabalha justamente com a promoção, né, dos direitos à terra no mundo, principalmente voltados, né, para a titularização de mulheres. E conscientizando, né, as mulheres de como esse acesso à terra pode transformar a vida delas e a vida da comunidade onde elas estão. E aí isso é um vídeo na Índia, de mulheres numa comunidade pobre, e que elas falam e depõem sobre como aquilo foi transformador na vida delas, elas se darem conta de que elas poderiam ter acesso à terra e a um bem, uma coisa que era totalmente tida como natural, que aquilo era impossível para elas. Então, é a realidade também comparando com o Brasil, como em outros países também com situações, né, econômicas similares também, né, os países ali da periferia, do capitalismo, têm essa ausência de autonomia, né, da mulher e praticamente, né, quanto às mulheres pobres, é inexistente a possibilidade de ter uma titularidade de uma terra, né, de um imóvel. E aí, por último, é um vídeo também que é lá em Recife, de um projeto também que foi desenvolvido em Recife, de uma formação com mulheres sobre essa questão do acesso à moradia. E é uma mulher dando depoimento de como aquilo tinha fortalecido, né, a luta dela. Ela já era uma militante e ela conta o histórico dela, de como ela saiu de casa, de como a mãe teve que se mudar para cuidar dos filhos em outra cidade, em razão de uma situação, né, de violência dentro da casa, e que ela mesma teve também que, né, morar em ocupação porque não tinha como pagar, e que trabalhava como doméstica, e que entendia, né, a importância dela estar lutando, né, por ter um acesso a uma moradia, porque ela, né, enxergava que aquilo era um direito dela. E eu acho que eram as ideias que eu queria trazer a princípio para mostrar esses recortes, assim, das vulnerabilidades com as quais a gente está trabalhando e com as quais a gente lida, né, no atendimento da defensoria, seja na área civil, né, e na área de violência doméstica. Eu quero ressaltar isso porque no dia a dia, quem trabalha com isso, e eu passei anos trabalhando, assim, às vezes sem conseguir perceber e notar que as coisas são tão relevantes, assim, em termos de proteção jurídica, porque a gente banaliza demais, né, essas desigualdades. Então, na maioria dos casos, quando não é um caso especificamente assim de violência doméstica, a gente, sei lá, está pedindo uma medida protetiva, e aí tem realmente uma situação muito gritante de uma vulnerabilidade em razão de uma violência física, a gente acaba não enxergando como essas vulnerabilidades são tão determinantes na exclusão da mulher de um acesso à moradia adequada. Então, são vários casos. No final, eu vou deixar para falar mais no final sobre essa questão, assim, dos casos individuais de atuação da defensoria nas áreas civil e família, que fica muito claro que
né, a gente não consegue, o direito, né, e a legislação geral não consegue lidar com essa necessidade de diminuir, né, a discriminação que as mulheres sofrem no acesso à terra. Então, vamos ver se a gente consegue ver depois, né, mas aí era a ideia inicial para a gente começar o debate. Então, a princípio, eu vou falar um pouco sobre essa questão do acesso à moradia. Deixa eu ver se passa o slide. Ele não passou. Eu tô achando que eu não. Agora foi. Então, quanto à mulher e o acesso e o direito à moradia, que eu coloquei como conteúdo principal do direito à cidade, e eu acho que é com o que a gente trabalha, né, na defensoria, na essência, para falar sobre isso, eu achei uma normativa, não uma normativa, na verdade é um documento que foi elaborado pela ONU, né, a partir do relatório do trabalho daquele mecanismo internacional lá do relator, né, internacional sobre o direito à moradia adequada. Então, em 2013, essa questão da transversalidade das políticas públicas do direito à moradia, do direito e da questão do combate à violência de gênero, ela foi pautada pela ONU justamente porque a partir do monitoramento, da fiscalização, da questão do pacto que trata, né, sobre as formas de combate à discriminação e a desigualdade de gênero, foi verificado de forma, né, muito contundente que essa questão da ausência do acesso à moradia adequada pelas mulheres era um dos fatores que gerava, né, que era causa de uma série de violações aos direitos das mulheres. E então isso acabou sendo levado dentro da ONU para esse estudo conjunto, né, dessas duas áreas, e houve um documento publicado em 2013 que foi produzido pela Relatoria Especial do Direito à Moradia Adequada com esse enfoque, né, do direito do acesso à moradia pelas mulheres. Então, aqui fala um pouquinho que inúmeros mecanismos de defesa dos direitos humanos chamaram a atenção para os efeitos da desigualdade de gênero e discriminação no desfrute das mulheres do direito à moradia adequada. A Comissão de Direitos a Comissão das Nações Unidas sobre Direitos Humanos foi quando teve, né, essa tarefa aí de falar especificamente sobre a questão da mulher e da moradia adequada, e do acesso e do controle das mulheres sobre a terra e os direitos iguais à propriedade e à moradia adequada, né, na agenda da ONU. Também cito aqui também que teve uma parte do trabalho feito pela relatora na época, Raquel Ronick, né, que é uma urbanista aqui de São Paulo, em 2008, em que ela também pautou um pouco esse assunto, pesquisando, né, fazendo uma consulta na internet sobre mulheres e direito à moradia adequada. E em 2012 ela apresentou os resultados no relatório, né, que ela apresentou no final da relatoria dela. Então isso foi mais ou menos para explicar o contexto em que esse documento foi produzido. Então, quanto a gente está falando do sistema global, né, de proteção dos direitos humanos, né, com base nas normativas da ONU. E então, quanto à normativa internacional, o direito à moradia ele é reconhecido, né, nos instrumentos normativos vinculados à ONU, principalmente na Convenção Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que prevê que toda pessoa tem direito a um nível de vida adequado para si própria e para a família, inclusive alimentação, vestimento e moradia adequadas. E a convenção também, né, da ONU sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher,
estabelece que, eu vou pedir desculpa porque tem várias partes que estão em espanhol, né? Não, que é do documento oficial, eu só achei em espanhol, então não quis traduzir. Mas aí da Convenção contra todas as formas de discriminação fala que os estados adotarão as medidas adequadas para eliminar a discriminação contra a mulher em todos os assuntos relacionados ao matrimônio, às relações familiares e, em particular, assegurarão as condições de igualdade entre homens e mulheres, dentre uma das coisas, garantindo os mesmos direitos a cada um dos cônjuges em matéria de propriedade, compra, gestão, administração e gozo, né, dos bens. Então, esses seriam os dois marcos normativos que embasam esse trabalho de monitoramento e de fiscalização da ONU quanto a essa perspectiva, né, do direito à moradia e da desigualdade de gênero. Então, dentre as obrigações que são estabelecidas nesses pactos, né, sim, aqui eu só queria pautar, acho que vocês já tiveram aula disso também aqui em Direitos Humanos, né? Sobre essa questão de como os estados, né, têm que cumprir com, né, todas as questões estabelecidas nas convenções e como, principalmente nessa área, né, do Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, isso implica muitas vezes em questões que tem que ter depende de um aporte orçamentário, digamos assim, dos estados. Então, em muitos casos, né, o direito à moradia acho que é o exemplo principal disso. Existe sempre esse obstáculo quanto à questão financeira, de que políticas, atitudes, né, e condutas positivas do Estado dependeriam de um investimento de recursos e que, né, se aquilo aquilo poderia ser apresentado como justificativa, né, pelos estados para não implementação. Então, ainda que a gente admita que pode haver realmente uma limitação financeira e que o estado fale, não tenho como, né, não tenho condições de construir 2 milhões de casas, né, num ano, existem outros tipos de medidas, que é o foco desse documento, que ele, né, mostra quais as medidas que os estados podem tomar a fim de combater essas desigualdades, que são medidas principalmente no âmbito legislativo e da elaboração de políticas públicas, que considerem isso como um descrime, né? Naquele sentido de que a gente tem que admitir que na prática existe uma diferença de acesso e a legislação daquele estado tem que tentar alcançar essa igualdade substantiva, né? Com a previsão de mecanismos distintos mesmo para garantir que as mulheres consigam ter o acesso de forma igualitária e admitindo também que podem existir, que devem existir, na verdade, medidas provisórias que sejam voltadas especificamente para combater aquela desigualdade gritante, né, que existe, que mesmo que as medidas sejam provisórias, mas que consiga ter um resultado efetivo ali também em curto prazo. Então, entre as obrigações, eu coloquei aqui a obrigação de tomar medidas apropriadas para tornar plenamente efetivos os direitos sociais, né? Seria genericamente quanto a todos os direitos previstos no pacto. Que é os que eu citei, né? A questão do obstáculo da falta de recursos financeiros e que ainda assim devem ser tomadas medidas imediatas que objetivem alcançar essas finalidades das convenções e focando, né, na igualdade substantiva
no momento, digamos, teria que ter uma priorização com relação a todo o recurso investido, né, naquela política, voltado justamente a ter alguma efetividade. Não adianta falar que a gente vai ter no mundo ideal, quando a gente tiver o mundo ideal de recursos, de sobra para tudo, aí eu vou, né, conseguir fazer alguma coisa. Então, assim, tem que ter realmente medidas no âmbito legislativo, né, da execução das políticas públicas que consigam ter alguma aplicação imediata para combater ou para alcançar, né, as finalidades dessas convenções e do pacto. Que a convenção especificamente da eliminação da discriminação contra a mulher prevê a adoção de medidas de caráter temporal, né, isso que eu tinha falado, para atingir a igualdade de fato, e que não deve ser, e que essas medidas não podem ser entendidas como uma forma de discriminação, né? Pelo contrário, elas podem ser necessárias e adequadas para reparar as consequências da discriminação contra a mulher. Também na esfera da moradia. Né, esse é aquele embate, né, que algumas pessoas entraram com relação à Lei Maria da Penha, né, aquela coisa toda de falar que é discriminação. Então, assim, esse é o fundamento do âmbito da ONU, que é pelo contrário, né, não é à toa que a Lei Maria da Penha foi uma consequência, né, de um mecanismo do sistema global de direitos humanos, porque esse é o enfoque da ONU, né? Fala claramente que tem que ser tomadas medidas, sim, de caráter ou temporal ou... temporal de todo jeito né? Porque se a nossa intenção é que essa desigualdade acabe, né? A princípio a gente sempre acha que, né, as medidas vão ser temporárias até que a realidade, né, de proteção aos direitos e de acesso aos direitos seja igual. Então, vamos lá. Com os exemplos que eu vou dar de como nesse documento a relatoria do direito à moradia adequada cita quais seriam as medidas que os estados poderiam adotar. Então, por exemplo, eles falam sobre principalmente a questão da insegurança da posse das mulheres. Então, com relação, é um fato que as mulheres, em razão dessas inúmeras vulnerabilidades, seja porque são separadas, divorciadas e não têm nenhuma renda, seja porque são vítimas de violência doméstica, seja porque são estrangeiras em situação irregular, porque são trabalhadoras em situação de vulnerabilidade, né, maior do que em regra como trabalhadora doméstica, em razão também da questão da sobrecarga que é imposta à mulher, né, com relação aos cuidados da família. Então, por uma série de vulnerabilidades que muitas vezes na defensoria a gente vê bem isso, como elas são sobrepostas, né? Então, assim, a gente não atende, né, a mulher que, nossa, eu sou discriminada por ser mulher. Na verdade, são camadas e camadas de vulnerabilidade que, né, tornam essa garantia, essa segurança da posse, ou esse acesso à moradia ainda mais dificultado. Então, quanto a esse fato de que as mulheres elas são mais facilmente despejadas, desalojadas, né, das suas casas, porque tem que sair de casa, porque sofrem agressão, e quando isso chega no nível, né, insustentável, ela tem que sair de casa, seja porque elas são expulsas pelos irmãos que são também herdeiros da casa, ou pelos filhos do companheiro quando o companheiro falece, ou até mesmo pelos próprios filhos dela, né, às vezes. Então, é um fato que as mulheres estão numa situação de vulnerabilidade da posse muito maior que os homens em geral. Então, quanto a esse fato, quais as medidas que a ONU aponta, né, que poderiam ser adotadas?
elas têm que ser garantido para as mulheres um grau de seguridade jurídica da posse que proteja as mulheres de forma maior, né, quanto a esses possíveis essas possíveis remoções, né, ou despejos. Então ele cita que se deve revisar leis e práticas discriminatórias em matérias de sucessão, né, herança, porque no Brasil na lei a gente realmente não enxerga muito uma discriminação, mas em outros países do mundo existem regras sucessórias que são bem discriminatórias, e assim, a mulher não herda bens do mesmo jeito que homens, então eles falam muito disso também no documento. Então fala disso, de matéria de sucessão, e que deve também tentar, né, elaborar projetos em que se evite, né, em que o Estado tente evitar ao máximo a eliminação de ocupações periféricas, irregulares, ou a execução de projetos na cidade que ameacem a segurança da posse das mulheres. Então, né, você vê que realmente uma atuação que tem que ser voltada e dito para ele, não adianta falar, todo mundo tem que ser removido, vamos, né, desocupar porque é irregular, porque está em área de risco, se não tiver um foco de que aquilo é uma violação de direito que vai implicar em outras violações, porque vocês vão ver que assim, a gente está falando de que é praticamente um ciclo, né, de violações, porque as vulnerabilidades decorrentes da discriminação de gênero, elas fazem com que a mulher tenha essa restrição do acesso à moradia e ao acesso à terra, né, a aquisição da propriedade, e ao mesmo tempo o fato delas não terem a segurança da posse, o fato delas não terem a propriedade é um fator muito relevante para que elas sejam vítimas de violência, né, no âmbito doméstico e familiar. Então, nesse ponto, a recomendação lá da ONU é justamente nesse sentido, de que a gente tem que ter plena consciência de que a gente colocando mulheres na rua, tirando as mulheres das suas casas, isso vai gerar um ciclo de violações e que elas vão estar muito mais vulneráveis a serem, né, vítimas de violência doméstica. Então, quanto a outra realidade que fala justamente sobre as dificuldades da mulher acessar a aquisição, né, de uma moradia, ou de uma propriedade, e que quando elas são vítimas de violência familiar ou doméstica, elas são muito mais desfavorecidas quanto a essa questão do acesso à moradia, porque normalmente, né, como a violência acontece nesse âmbito, né, da residência, né, do lar, elas vão ser as mais prejudicadas e vão ser as que vão perder, provavelmente, né, aquela moradia em razão da violência. E que a maioria das pessoas no mundo, né, se a gente for... Eu acho que não achei nenhum dado falando sobre isso, né, das políticas públicas voltadas à moradia, mas com certeza, se existir alguma pesquisa, algum levantamento nesse sentido. Eu vi até que teve na publicação do IBDU, que eu vou até mostrar no final, tem uma professora de direito aqui que ela falou sobre as políticas públicas aqui em São Paulo. E aí ela falou justamente disso, de como... todos os dados que demonstram que as mulheres seriam a maioria da população, que seria a maioria da população vulnerável, porque a gente sabe que tem a renda, né, recebem salários menores do que os homens. E quanto aos dados das políticas habitacionais, não existia nenhum dado que falasse, que fizesse esse recorte. Então, assim, existiam dados do déficit habitacional, da quantidade de moradias construídas, mas assim, nada que especificasse, né, que falasse ali a distinção entre a quantidade de mulheres e proporcionalmente, né, de mulheres e de homens. Então, até o que demonstra claramente, ela pautou isso falando justamente sobre a questão de como fica nítido que a política habitacional no estado de São Paulo, no município de São Paulo, não tem nenhum enfoque
né, dessa transversalidade. Então, né, não existe, a não ser nos casos que eu vou citar aqui, que foram justamente consequências dessas recomendações da ONU. Então, quanto a isso, as orientações de quais as medidas que os estados poderiam tomar. Eles falam que, foi colocado aqui no documento, né, que as mulheres devem ser protegidas da discriminação em razão do seu estado civil, ou em relação à sua moradia e ao seu nível econômico. Fala mais assim da questão cultural também, né, que é modificar, né, as normas culturais que afetam negativamente o acesso da mulher a uma moradia de maneira independente, que essa questão da mulher sempre está vinculada, o acesso da mulher à moradia sempre está vinculado a um terceiro. Então, como essa dependência, né, financeira, econômica, ela tem que ser o foco também das políticas, mesmo que seja, né, de uma questão de mudança cultural, né, de entender que as mulheres podem ter uma moradia, por exemplo, e ela ser solteira e morar sozinha, né, e isso não pode ser um motivo de discriminação quanto ao acesso, né, por exemplo, às políticas públicas de moradia construídas pelo poder público. Que os estados têm que desenvolver políticas de reforma quanto à posse das terras para garantir o acesso aos títulos de propriedade às mulheres. Esse é um ponto também que eu vou falar como na lei que prevê a política pública, por exemplo, de moradia definitiva, né, em âmbito nacional, prevê a questão da titularidade, né, do contrato em nome da mulher. Então, assim, é uma das implicações também dessa questão de mostrar, ó, é importante que o Estado adote medidas para priorizar. Né? Não é à toa que existe uma lei dizendo que se vai ser atendida, a mulher tem que estar prioritariamente no nome dela. Né? Então, assim, na maioria das vezes eu falei, a gente raramente vê isso, né? Mas o que acontece para as mulheres pobres, na maioria das vezes, é que, pelo menos no contrato, se for o caso de uma política habitacional, vai ter o nome dela no contrato, né? Isso é a garantia. O que vai acontecer depois, né, que ela se separar, ou divorciar, ou sair da casa, aí são outras questões que envolvem também outras políticas. Mas, pelo menos, nessa questão do contrato, hoje já é priorizado e realmente, com a questão lá do Minha Casa Minha Vida, teve essa previsão legal falando sobre a titularidade, né, do contrato em nome da mulher. Então, essa foram algumas das recomendações feitas no documento. E aqui eu vou falar sobre os vínculos, principalmente das mulheres vítimas de violência doméstica, porque mulheres vítimas de violência doméstica é apenas um dos grupos vulneráveis tratados nesse documento da ONU, porque eles elencam, né, assim, uma série de grupos vulneráveis, né, de mulheres, né, com especificidades de vulnerabilidade diferentes, e entre elas a questão da mulher vítima de violência. Então esse foi o foco principal que eu acabei escolhendo, porque dentro do atendimento da defensoria realmente acaba sendo o que a gente mais lida e atua no dia a dia, e que eu acho que é assim também o mais desafiador, né, na prática, conseguir ter algum tipo de tratamento diferenciado com relação a essa questão patrimonial e do acesso à moradia, né, quando a gente está atendendo mulheres vítimas de violência. Então aqui eu coloquei, né, que os relatores especiais, os relatores do direito à moradia adequada, né, destacaram a estreita correlação entre a falta de segurança da posse, né, de seguridade da posse e a violência doméstica. Começam a surgir leis que reconhecem o vínculo entre a violência contra a mulher, em especial a violência doméstica, e o direito à moradia adequada. Que é o caso também que eu vou falar aqui já, da questão da previsão, né, de benefício habitacional do Bolsa Aluguel para mulheres em situação de violência doméstica.
As diferenças econômicas entre homens e mulheres são um obstáculo à realização do direito à moradia para as mulheres. A dimensão mais dramática dessa questão é a violência doméstica. Se as mulheres, no geral, na sociedade, elas já têm uma desigualdade considerável em termos econômicos, né, e de autonomia econômica e financeira em relação ao homem, imagina as que estão em situação de violência doméstica, muitas vezes, né, sem acesso a qualquer patrimônio ou sem renda, né, porque são totalmente dependentes financeiramente dos maridos, companheiros, e também dos pais, né, também já começa daí, né, muitas vezes a falta de autonomia, ela começa justamente, né, do pai e depois, né, se a mulher depois vem a casar, tal, então do marido, então, ele demonstra como essa dimensão mais dramática está justamente nesses casos de violência doméstica, uma vez que muitas mulheres não conseguem romper com o ciclo da violência porque não têm alternativas economicamente viáveis de moradia. Os salários mais baixos para as mulheres para a mesma atividade também impactam a dependência financeira que elas têm de seus companheiros ou familiares e, portanto, limitam a autonomia. Isso foi um trecho do relatório das conclusões apresentado pela Raquel Ronick, que era relatora especial de direito à moradia. Então, aqui nesse ponto é que a gente vai chegar justamente nesse ciclo, né, de violência, como a mulher não rompe o ciclo de violência justamente em razão da ausência de autonomia e do receio justamente de não conseguir, né, ter nem onde morar. Próximo slide fala sobre justamente essa questão da rota da violência, eu acho. Eu tinha colocado, eu tinha só ressaltado no documento que eles falam, quando eles falaram, né, dessa implicação, que eles colocaram de forma bem clara, né, os relatores, que eles estavam convencidos de que se as mulheres fossem proprietárias das suas casas, de forma igualitária, pelo menos, né? Não que a gente vai dizer que né, todas as mulheres vão ter a propriedade, não, mas basicamente, se as mulheres tivessem algum tipo de segurança quanto a esse patrimônio do casal, né? Se elas tivessem garantia ali da propriedade em nome delas, porque na maioria das vezes a propriedade é comum, né? Ou às vezes só do marido, mas também ela também tem direitos ali porque construiu, porque, né, ampliou a casa. Se as mulheres fossem proprietárias, aqui eles falam especificamente de proprietárias, né, porque aí seria realmente o enfoque de que a segurança da posse ela é garantida principalmente pelo meio da titularidade. Professora, falando nisso, eu tive um caso que, assim, houve violência doméstica, a moça era a dona do apartamento dela, antes dela conviver e morar com o companheiro, e ela acabou tendo que sair da casa dela para poder não sofrer mais essa violência. Uhum. E tendo em vista a demora, né, para ela poder retomar o imóvel, ela acabou voltando com ele. Isso que é uma frustração, porque você fala assim, nossa, a pessoa te procura, né, para você poder ajudar e você não consegue. É exatamente isso. Aqui nesse relato que as mulheres falaram, é exatamente isso que foi constatado, que as mulheres não saem da situação de violência muitas vezes, né, porque sabem que não vão ter um respaldo institucional, social, né, de conseguir ter a casa para morar. Então, nesse relato, eles falam justamente isso, que se elas fossem proprietárias, considerando que, né, ser proprietária já seria um fator muito positivo para garantir a segurança da posse. Mesmo assim, né, a pessoa, ela tendo o contrato no nome dela, mas eles falam justamente isso, que se as mulheres fossem proprietárias das suas casas, existiria, se reduziria de forma considerável a violência doméstica sofrida, né, em razão do gênero. Então,
é um documento que ele realmente assim é muito forte quanto às medidas que eles propõem, né, a serem adotadas pelos estados, porque eles apontam como sendo um dos fatores muito cruciais para se combater a violência doméstica, né, e outros tipos de vulnerabilidades contra as mulheres. Então, nesse ponto aqui, eu fiz aqui um link com essa explicação sobre a rota da violência. Eu não sei se quando vocês falaram de gênero aqui, chegaram a falar de violência doméstica, se vocês já tiveram contato com esse conceito, que é da rota crítica da violência doméstica. Existe a publicação que chama, acho que Ruta Crítica de la Violência Intrafamiliar de las Mujeres, contra as mulheres, que é uma publicação dessa organização pan-americana. Estava até errado ali, né? Eu falei, eu tenho que corrigir o Pan-Americana. Mas é a Organização Pan-Americana de Saúde, que é vinculada à OMS e que a partir da década de 80 começou a fazer esse estudo em 10 países da América Latina e Caribe. O Brasil não estava entre eles. Eu não sei decorado agora os países, mas eu lembro que são 10 países, e foi publicado, né, um documento falando justamente como seria essa rota crítica percorrida pelas mulheres a partir dessa tentativa de romper com a situação de violência doméstica em que elas estão, né, envolvidas. Então, é uma pesquisa que elenca diversos fatores, né, assim, é bem qualitativa assim, no conteúdo, porque eles são zilhões de entrevistas a mulheres de todos esses países, e falando especificamente, né, sobre os serviços, sobre os lugares onde elas são atendidas. Então é um estudo bem amplo, que fala sobre quais seriam os fatores externos, internos, os fatores que impulsionam as mulheres a sair dessa situação e os fatores que, pelo contrário, inibem. Então, depois isso foi denominado, né, como essa rota crítica da violência. Depois teve até um documento, acho que no Brasil já se escreveu muito sobre isso, mas eu não tenho muito acesso. Eu só tive acesso, só conheci uma vez um estudo que era de Porto Alegre. Foi feito em Porto Alegre, que era justamente tentando, utilizando essa mesma metodologia desse estudo, traçar a rota crítica das mulheres vítimas de violência em Porto Alegre. Então, era também com relato, né, com a entrevista das mulheres e com entrevistas realizadas nos serviços e nos órgãos, né, públicos envolvidos, né, na situação da violência doméstica. Existe esse estudo divulgado também com relação a Porto Alegre. Mas aqui eu peguei esse trecho que é desse documento mais antigo, que é de acho que ele foi divulgado antes de 2000, mas a pesquisa é mais antiga. E que entre os fatores inibidores do rompimento dessa situação de violência é apontado justamente a questão da ausência de recursos materiais e do acesso, né, a uma casa. Então aqui esse trecho que eu peguei que fala justamente que a falta de recursos materiais, né, e a insegurança econômica também foram apontados, né, como tendo um papel importante nas decisões e ações de muitas das entrevistadas. De fato, a maioria das informantes, das mulheres entrevistadas, né, na pesquisa, não tinham, né, autonomia econômica, o que foi um obstáculo quando elas quiseram buscar ajuda fora do âmbito doméstico e familiar. Muitas também se viram impossibilitadas de se veem, né, impossibilitadas de deixar sua casa, seus maridos, já que não contam com recursos, né, com renda mínima para se alimentar, e para iniciar os trâmites legais, né, decorrente dessa separação. Então, um dos recursos mais
apontados, né, como necessários para a maioria das entrevistadas era a casa. Uma vez que esse seria o espaço, seria o ponto de partida para organizar e reorganizar a vida. A perspectiva de não ter um teto ou recursos básicos para a sobrevivência desestimula os processos de tomada de decisão de muitas das mulheres afetadas, né, pela violência doméstica. Então, as mulheres sabem que dificilmente conseguirão respaldo legal ou institucional para garantir o sustento dos seus filhos, né, e filhas, e que o suporte financeiro, né, a ajuda do agressor no lar, por limitado que seja, acaba sendo imprescindível para essas mulheres. Então, perder o seu espaço residencial, né, habitacional, ou a renda, né, o suporte financeiro do marido, as coloca numa situação mais precária ainda. Então, ou seja, olha o nível, né, de precariedade que a gente está falando, de você ter que, né, que a gente sabe que a realidade é essa, e que as mulheres vão ter que escolher entre a cruz e a espada, né, como diz, vai ter que ser, vai ser pior, tá, sem casa, sem renda, com meus filhos não sei onde, se eu vou ter um abrigo, se eu vou conseguir na justiça brigar pelo patrimônio que a gente construiu, ou se eu vou ficar nessa casa e, na pior das hipóteses, eu, né, vou sofrer uma violência física maior ainda, ou, né. Então é muito difícil, e é justamente o que está apontado nesse trechinho, né? Nesse artigo que fala da Rota Crítica em Porto Alegre, eu lembro que eles falam muito sobre a questão do judiciário. É bem triste, assim, porque fala do Ministério Público, da Defensoria, do Judiciário especificamente, e mostra como, entrevistando as mulheres, elas falam que elas são totalmente desestimuladas a romper com a situação de violência e sair da casa, né, em comum. Então, mostra como várias vezes as mulheres relataram que na audiência que teve depois que entrou com a denúncia e teve no JVD a primeira audiência, como na audiência, muitas vezes os juízes, juízas ou promotoras chegaram a falar mesmo e pressionar a mulher dizendo: é melhor a senhora ficar, porque senão a senhora vai perder a casa, porque senão a senhora vai ficar sem casa, porque a senhora não tem para onde morar. Então, né, é muito, muito, muito complicado, porque eu acho que é um dos maiores obstáculos hoje, pelo menos assim, isso que eu falo, da vulnerabilidade, do nível que a gente trabalha, na defensoria, eu vejo que realmente é um dos maiores obstáculos. Pode falar. Assim, a legislação do país de terceiro mundo é bem patriarcal. Isso há alguma diferença, por exemplo, nos países desenvolvidos nessa instituto de proteção, ou geralmente a legislação como um todo é voltada, né? Pois é, não sei. Aqui nesse estudo, como as relatorias, elas normalmente estão vinculadas aos países signatários, né, das convenções, mas aos países em que justamente existiria uma violação, né, maior, eu não lembro eu lembro que parece que até que eles dão alguns exemplos de alguns países, mas eu não lembro agora. Eu acho que aqui eu não coloquei nenhum, mas eu não lembro assim de alguma legislação de um país que tem alguma coisa muito específica com relação ao acesso porque o que eles apontam muito é assim, que o primeiro obstáculo é justamente que na maioria dos países a legislação se diz neutra. Então, assim, é isso que a gente vê. Hoje, na prática, a gente vai tratar de um divórcio, né, de uma questão possessória, e a gente tem um Código Civil, um Código de Processo Civil, e qual a diferença, e né, não existe nada que seja de uma proteção específica nas mulheres. Então, realmente, assim, é muito difícil. Por mais que a gente inclua ou fundamente com base, né, nessa realidade conhecida, né, notória, sempre vai esbarrar na questão da igualdade ali da lei,
né, de que a separação é assim assado, se não comprovar que não teve aquisição do bem. Então, realmente, esse é um ponto que é colocado bem no começo desse documento, que fala que um dos obstáculos é justamente apontar que essa legislação neutra é também um dos fatores que reforça a discriminação. Então, o Estado tem que realmente tomar medidas positivas para combater a discriminação que existe no mundo dos fatos, né, de fato. Mas, assim, eu não sei, vou até pesquisar, mas para falar agora de cabeça, eu não sei se existe outro país que tenha uma legislação assim, muito avançada ou diferenciada nesse sentido. Bem, então esse ponto era o da rota crítica que eu ia falar, que eu não vou, né, adentrar muito aqui, era só realmente para a gente fazer o link de como essa falta de acesso à moradia é um dos entraves, né, dessa ruptura da mulher nas situações de violência. E aqui eu já vou entrar na parte que fala mais especificamente das políticas públicas e das alterações legislativas, né, aqui do Brasil e de São Paulo, especificamente, que tem uma correlação com essas orientações feitas nesse documento da ONU. Então, a gente teve um procedimento administrativo instaurado pelo Núcleo de Defesa das Mulheres, né, em 2010, em decorrência de uma proposta aprovada no ciclo de conferência da Defensoria, no segundo ciclo, em que essa proposta falava sobre ajuizar a ação civil pública para garantir cota e cadastro de vagas em unidades de habitação popular para mulheres vítimas de violência e a aplicação das cláusulas dos programas habitacionais que determinam que o imóvel deve ficar com a mulher em caso de separação. Então, para você ver, desde então e desde, acho que há muito tempo, que dentro do debate sobre a questão da violência doméstica, do debate de gênero, se tem a noção de que esse acesso, a facilitação desse acesso é essencial para, né, combater a desigualdade de gênero. Então, em 2013, teve a abertura de um procedimento administrativo no âmbito do Núcleo de Habitação e Urbanismo, com a temática do atendimento habitacional para a mulher vítima de violência. Então, apontava como pressuposto, né, o dever do Estado de garantir o direito à moradia por intermédio de políticas públicas habitacionais à população vulnerável. E o fato de que a mulher em situação de violência doméstica, né, se mostra como situação de especial vulnerabilidade. Então, o estudo que foi feito no âmbito desse PA levantou, né, a questão da normativa interna e apontou como um fundamento, né, para essa exigência da política pública específica para as mulheres em situações de violência, a previsão da Lei Maria da Penha, do artigo 9º, que fala que a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente, quando for o caso. O juiz determinará por prazo certo a inclusão da mulher em situações de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Ou seja, dentro do procedimento do JVD, quando a mulher, por exemplo, pede medida protetiva de não aproximação, né, do agressor, ou no caso, né, que alguns ainda funcionam, que seria da retirada, né, do afastamento dele, consequência dessa proibição, né, de aproximação, isso não é o que acontece em muitos casos quando a mulher ela já se vê privada, né, do acesso à casa que era comum. Então, nesses casos, existe a previsão, né, existe a previsão da Lei Maria da Penha específica que fala sobre esse atendimento emergencial. Então, no âmbito da Defensoria, eu sei que a gente já teve alguns casos
em que, de fato, no próprio processo, o juiz do JVD, a juíza do JVD, ela determina, né, e acolhe o pedido da defensoria para encaminhamento dessas mulheres ao atendimento habitacional de forma emergencial. Então, é expedido, né, a ordem judicial diretamente para o município, para que a mulher seja incluída, né, num tipo de atendimento habitacional em caráter emergencial. Mas a gente vai ver que esse atendimento no âmbito do município, ele se resumia ao Bolsa Aluguel. Em auxílio moradia, Bolsa Aluguel. Então, vou mostrar para vocês aqui que tinha normativa que previa, que passou a prever, incluiu realmente a mulher em situação de violência. Mas, do mundo dos fatos, né, a realidade é outra. Então, qual seria essa política de atendimento habitacional provisório às mulheres em situações de violência? Eu cito aqui um relatório da CPMI da violência doméstica em 2013 e apontou a falta de articulação das políticas públicas para melhor atendimento às mulheres, como, por exemplo, o aluguel social. Então, foi justamente também um momento em que, no âmbito nacional, né, foi tratado justamente essa falta do Estado conseguir, né, do poder público conseguir vincular essas políticas, né, de áreas diferentes, né, porque são divididos, né, administrativamente, assim, e que era preciso realmente articular isso para conseguir ter um atendimento adequado às mulheres. Então, no âmbito municipal, né, de São Paulo, a Secretaria Municipal das Mulheres, né, de Proteção às Mulheres, e a Secretaria de Habitação, em 2013, estabeleceram os critérios de elegibilidade para a inclusão das mulheres em situação de violência doméstica e familiar no Programa de Ações de Habitação, na modalidade de aluguel social. Então, esses critérios eram: estar em atendimento em algum equipamento da Secretaria das Mulheres, né, CCM, CRM, Casa-Abrigo, estar em situação de vulnerabilidade social, e estar em situação de vulnerabilidade social. Então, eram esses dois critérios só, né? O fluxo dos procedimentos seria o seguinte: avaliação da Secretaria Municipal das Mulheres quanto ao cumprimento dos critérios, né? Esses dois critérios. Encaminhamento de relatório social para a SEAB, que seria de onde sairia o recurso, né, da política, que a política era de atendimento habitacional, ou seja, era o recurso da habitação. E análise técnica da SEAB, né, a partir desse relatório social produzido, segundo as normas do Programa de Ações para Habitação, e, por fim, a concessão do benefício a essa mulher. Então, foi estabelecido esse fluxo. Eu não sei se, na época, isso, né, funcionava com que rapidez que era feita essa concessão. Nos casos em que não era ordem judicial, né, era um pedido administrativo, então tinha que passar por essa burocracia aí entre as secretarias. Então, em 2015, aí houve a nova portaria, essa 131, que passou a prever que as situações que ensejavam a concessão do atendimento habitacional provisório, dentre, né, as situações, estaria incluída a família sob chefia de mulher em situação de violência. O artigo 2º dessa portaria, né, prevê, ela é a que está valendo até hoje, eu acho, né, apesar de estar suspensa, né, mas o artigo 2º prevê que poderão ser beneficiárias do atendimento habitacional provisório, observada a disponibilidade orçamentária e financeira, famílias que se enquadram nas seguintes situações. Em um dos incisos, né, inciso 5º, casos de extrema vulnerabilidade devidamente caracterizada pelos órgãos técnicos do município de São Paulo que necessitem de recursos complementares para cobrir parte das despesas de moradia. E no parágrafo 3º do mesmo dispositivo, o parágrafo 3º define o que seria o conceito de extrema vulnerabilidade. Da seguinte forma: considera-se em situações de extrema vulnerabilidade, para os fins da presente portaria, a família com insuficiência de renda para cobrir as despesas com moradia, que se enquadre nos limites de renda previstos no artigo 8º e que se encontre em uma das seguintes situações:
Ou seja, né, isso aí assim, como se fosse o núcleo duro da vulnerabilidade, né? Tipo assim, é só quem tiver nessa, né? Tipo, a pessoa não tem, né, nenhuma condição financeira de ter o acesso à moradia, de ter uma moradia, né, por locação ou por, né, aquisição, e tem que estar enquadrado em alguma dessas situações de vulnerabilidade extrema. E aí a letra C, né, do parágrafo 3º fala justamente que é a família sob chefia de mulher em situação de violência doméstica. Isso era a previsão que até hoje é a portaria que existe quanto ao atendimento provisório, mas desde o ano passado, eu acho que mais precisamente logo depois da mudança da gestão, né, em agosto, agosto não. Não, foi no meio do ano, eu acho, do ano passado. A Secretaria de Habitação, ela suspendeu todas as concessões de auxílio desse atendimento provisório, sob a justificativa dessa ausência de aportes financeiros, e que até hoje supostamente é para reformular esse atendimento provisório, que o atendimento, né, que é toda essa discussão política com relação à viabilidade econômica, né, financeira, e também da execução na prática dessa política de concessão de bolsa aluguel. Então, está suspenso até onde eu sabia. Eles tinha concessão só quando o recurso seria vinculado a outra secretaria. Então, seria como se fosse o caso, a própria Secretaria da Mulher teria que ter um recurso próprio que fosse direcionado para essa concessão do benefício às mulheres em situações de violência. Então, né, elas teriam benefício, mas o recurso não sairia da Secretaria de Habitação. As ordens judiciais que também sejam, né, porventura, proferidas, a princípio também não estão sendo cumpridas. A Secretaria de Habitação não está nem cumprindo a ordem judicial que manda conceder o auxílio aluguel. Então, realmente, essa questão do atendimento provisório hoje, né, tá bem complicada. Não sei se vocês têm visto que tanto aqui, até ontem, eu acho, teve uma reintegração de posse que foi cumprida ali perto da Consolação, e teve uma também há uns meses já, que foi em Mauá, que foram justamente ocupações feitas por mulheres de imóveis públicos. Esse de Mauá eu lembro que era público, que era da prefeitura. O daqui, eu não sei se era um prédio desocupado, abandonado, se era público também, mas que foram organizados por um movimento de mulheres, justamente exigindo espaços de acolhimento para mulheres, né? Porque só as casas, só os abrigos existentes, né, não são suficientes. Então, se não vai ter auxílio aluguel, se não tem nenhum outro tipo de atendimento habitacional, então as mulheres passaram a ocupar também, como, né, usando da mesma estratégia do movimento de moradia, né, exigindo alguma política habitacional específica voltada para as mulheres em situações de violência. Então, eu acho que é uma consequência assim, bem clara do quanto hoje realmente esse atendimento emergencial ele é praticamente inexistente, né, aqui em São Paulo. Para parar agora? Não, pode direto. Esse auxílio aluguel, ele representa quanto, mais ou menos? Valor? Ele era de 400. Eu não lembro agora quanto era, porque eu lembro que bem antes era 300. Aí depois aumentou para 400. E em alguns casos ele era suplementado também, mas assim, alguns casos específicos de acordos
que foram feitos entre o município, em casos específicos de remoção, mas eu acho que, no geral, ele era R$400. Ou seja, mesmo o auxílio aluguel, ele já era insuficiente, né? Isso também já era consenso, né? De que o auxílio aluguel, ele era uma complementação para aquela família conseguir ter acesso a uma moradia por meio de um aluguel. E ele tinha todos os problemas também de afetividade, né? Na prática, as pessoas que eram vinculadas ao benefício, os proprietários que alugavam as casas, eles já alugavam cobrando a mais, né, do que eles sabiam qual era o valor do benefício, e aí ele já cobrava mais, porque aí a pessoa tinha que, né, conseguir trabalhar, conseguir alguma renda de algum jeito para conseguir suplementar. E aí, é bem isso, tipo assim, aí se o benefício aumentasse para R$600, aí o que acontecia com o aluguel? Aí aumentava também. Então, isso assim, já era, tem vários estudos até, eu acho, aqui sobre isso no âmbito de urbanismo, assim, que trata sobre essas políticas de habitação, porque na periferia, né, nas periferias, essa especulação, né, da locação era muito evidente. Então, assim... limitação de tempo para fornecimento? Pois é, esses que são dessas situações de vulnerabilidade, eles têm. Eu não lembro se era um ano. É que eu só copiei aquele artigo da portaria, né? Mas a portaria fala da previsão da questão temporal também, porque eles são temporários. Eles são para situações emergenciais, mas são temporários. Só eram definitivos normalmente aqui, em alguns casos, são mantidos e são os que estão sendo pagos, né? São os benefícios que são provisórios, mas são vinculados a um atendimento definitivo. Então, são os casos de remoções de áreas públicas, remoções em decorrência de intervenção pública, e aí as pessoas que foram removidas foram beneficiadas com o atendimento provisório até o atendimento definitivo. Então, nesses casos, realmente, o pagamento do Bolsa Aluguel, ele fica vinculado àquela família, àquela pessoa, até ela receber o imóvel, né, construído pelo Estado, por meio do contrato lá de compra e venda, no compromisso de compra e venda que ela vai assinar e tal. Mas até ela receber esse atendimento definitivo, o Estado se comprometeu a ficar pagando, o município, né, na maioria dos casos, a continuar pagando o atendimento provisório. Então, existem vários casos que realmente até hoje as pessoas estão recebendo o Bolsa Aluguel porque ainda não foi concluído o empreendimento que era para ter sido concluído já há muito tempo e que não foi, e que aí está vinculado. Realmente, nesses casos... eles não estão incluídos nessa portaria, entendeu? Então, é até mais fácil, assim, é mais fácil até defender judicialmente, caso seja cortado o benefício, deixe de receber. Agora, essa portaria, ela é específica sobre esse atendimento emergencial dos grupos vulneráveis. Então, é principalmente quem foi mais prejudicado, até, assim, do ano passado para cá, né? Justamente esses grupos vulneráveis que... não vão ter acesso de jeito nenhum, por nenhum outro meio. Então, são casos de famílias que envolve a questão também da infância, né? Porque tinha previsão também de crianças, de famílias em casos de tem criança acolhida e que a família não conseguiria, né, se reestruturar, justamente em razão da falta, né, do acesso a uma moradia adequada. Então, normalmente é priorizado também esse atendimento, né, para conseguir fazer com que aquela mãe ou pai, né, tenha acesso a uma moradia, né, para conseguir ficar com as crianças. Tem o caso das pessoas idosas também, né, que não tem nenhuma política habitacional específica. Então, também tinha previsão. Então, assim, são esses grupos que realmente, às vezes, numa situação emergencial, eles não vão ter nenhum tipo de atendimento. Os casos de remoção já são, né, outros casos, assim, às vezes eles conseguem até um atendimento decorrente dessa pressão mesmo, né, ou da pressão política, né, ou porque estão em imóvel público e aí tem algum tipo de, assim, pela praxe, né, do município, do estado, de negociar. Mas nesses casos de emergenciais, era o único tipo de atendimento provisório que existia, né, até hoje.
Vanessa, eu não sei se eu estou conseguindo entender, mas na verdade, assim, vamos supor, essas pessoas que entram nessas inscrições de CDHU, Minha Casa Minha Vida, que seja, na verdade, assim, uma vez que ela se inscreveu nesses programas e automaticamente há uma demora e ela invade, como supor, um imóvel público, automaticamente ela pode requerer essa Bolsa Família? Como é isso? O Bolsa Aluguel. Não, porque a princípio... De uma certa forma demorou 5 anos, 6 anos. Quer dizer, ela não tem mais como se comprometer a pagar um aluguel e esperar. Então ela invade um espaço público. Como é que é isso? Não, assim, nesse caso não... Ela pode ser beneficiada um dia com o atendimento definitivo, mas são, hoje em dia, digamos que são formas de acessos diferentes, né? Então, assim, a estratégia, existem casos de remoção que envolvem situações fáticas muito distintas. Então, assim, a gente, por exemplo, esses casos de pessoas que são beneficiárias de um atendimento habitacional, eu estou falando de casos, normalmente, que são casos como, por exemplo, os bairros que tiveram que ser removidos em sua integralidade, praticamente, quando foi feita a operação lá da Faria Lima, a Água Espraiada. Então, assim, são, por exemplo, bairros, comunidades que existiam há 50 anos, 30 anos, bairros consolidados, entendeu? Então, nesses casos, realmente existe, né, um reconhecimento de que essas pessoas têm direito à posse, por mais que elas não tenham titularidade, não dá, entendeu? Assim, né, juridicamente, para o Estado simplesmente falar, vou tirar todo mundo daqui e pronto. Então, nesses casos, realmente existe essa implicação no atendimento habitacional. É muito diferente, hoje em dia a gente está vendo que essa gestão, ela está realmente sendo bem restritiva assim, nesse ponto, dessas ocupações recentes, dessas ocupações estratégicas pelo movimento de moradia, que são ocupações justamente para pressionar o poder público, para também ser uma forma de resistência, né, porque as pessoas elas têm que ir para algum lugar, ter algum teto, e às vezes são famílias que não têm outra alternativa mesmo e vão e falam, vamos ficar então, quanto tempo vai a gente ficar? Né, já é um tempo aqui morando e o que a gente conseguir, se a gente pressionar o poder público, a gente pode talvez conseguir, né, que construam aqui, ou a gente pode negociar com o proprietário para, né, adquirir a área de forma coletiva. Então, aí, nesses casos, aí, realmente, assim, normalmente não tem nenhum atendimento habitacional vinculado em caso as pessoas sejam removidas. Mesmo sendo mulher? Pois é, justamente. Aí essa é a questão. Aí, nesse ponto... Né, o que acontece? A mulher é removida com as crianças pequenas e ainda corre o risco do Conselho Tutelar tomar as crianças e falar que a mulher não está colocando em situação de risco. Então é isso que acontece, né, na maioria dos casos. A mulher ela é colocada, ela é revitimizada e ela é colocada na situação de vulnerabilidade ainda maior pela própria, né, atuação do Estado, que é o que deveria estar fazendo. É bem difícil. Não, tem história assim que realmente eu falo no começo, depois assim você vai, né, tendo uma calma assim, mas de fato tem horas que assim você escuta a mulher falar que você não aguenta, assim, você fala não é possível. Não é possível que a história ainda não acabou, assim, tipo assim, é tanta, né, violação em cima de violação e que você fala, meu Deus, sabe, assim, o que é que o Estado pode fazer por essa mulher? Porque ela, sei lá, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos está sofrendo, né, uma violência ali, assim, num patamar que às vezes a gente só acredita quando a gente tem contato, né, com a realidade. Então, infelizmente, é isso, assim, é um desafio muito grande, principalmente porque a gente toca num ponto
assim, 2 pontos que são muito sacralizados, digamos assim, né, na sociedade, que é, né, o machismo, né, o patriarcalismo e o patrimonialismo, que é machista também da mesma forma, né, tipo assim, é uma coisa como se fosse um complemento da outra, né. Então é isso também, a questão da propriedade, né, da exclusão, né, da população pobre, né, do acesso à terra, que mexe com uma questão central, né, do ganho aí desse sistema de quem está construindo, até mesmo nas políticas públicas, né? Quem mais ganhou com as políticas, quem mais ganha até hoje, né, com as políticas públicas de habitação, é o setor privado, né? São as construtoras. Então, assim, o Minha Casa Minha Vida, ele não foi, até hoje é claro isso, né? Ele nitidamente não é um programa de acesso à moradia, ele é um programa econômico do Estado, para impulsionar a economia. Então, é isso, vamos fazer a economia girar, as empresas, né, ganharem dinheiro, empregarem e gerar dinheiro. Agora, se isso vai resultar nas pessoas terem casa ou não, ou terem uma moradia adequada, é só um detalhe. Então, até mesmo na Minha Casa Minha Vida tem vários estudos hoje já feitos nas faculdades, aqui na Faculdade de Arquitetura, doutorados e mestrados, que falam sobre as consequências dos impactos sociais do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, em relação a empreendimentos que são construídos cada vez mais na periferia da periferia, em situações, em realidades sem nenhuma infraestrutura do Estado, e que colocam as mulheres, de novo, mais uma vez, numa situação de extrema vulnerabilidade, porque tem empreendimentos que são, assim, completamente isolados, sem transporte público que sirva, e as mulheres são praticamente, assim, né, isoladas, sem acesso a nada. E às vezes você fala também dos valores absurdos, né, que, por exemplo, você cobra desses programas, inclusive, você fala, como você vai ter um acesso a programas que a gente conhece, 150? O acesso ainda de uma pessoa que está em situação de justamente, o acesso é para as pessoas que estão ainda na situação melhor, sim, né? Sim. O que está lá na situação pior, é isso que você falou, não tem quase nada que seja voltado para essa população. Não é à toa que, da previsão toda do Minha Casa Minha Vida, a meta que era atender principalmente a faixa de renda mais baixa, ela foi a que menos foi atingida, como sempre, né? A política habitacional no Brasil, ela só, né, padece desse vício aí desde sempre. Ela nunca conseguiu atingir a população mais pobre, né? Porque é uma política focada na aquisição da propriedade, né? E a aquisição implica em que você tem que ter uma renda para se pagar, né? Então não existe, né, um subsídio integral. E aí o Minha Casa Minha Vida, mesmo prevendo aquele subsídio maior de todos, ele conseguiu ele conseguiu até realmente em alguns empreendimentos atender a população que recebia, né, um salário mínimo, 2 salários mínimos de renda familiar, mas não foi a minoria, né? Mas pode falar, você ia perguntar. Não, é que ele falou desse Minha Casa Minha Vida, eu acho que realmente Minha Casa Minha Vida não é para a população mais pobre, tá? Porque, enfim, a renda que o banco pede para financiar o imóvel é uma coisa assim que de mim não tem nada. Eu acho que para a população pobre mesmo, acho que ficou mais no CDHU. É mais problema que eles falam. Nas políticas estaduais e municipais aqui teve, né, um período assim que teve um investimento e tal. Agora praticamente não tem mais também, né? Não está construindo praticamente nada. Essa lista, esse cadastro de inscrição, né? Eles já divulgaram, inclusive, que não existe nem cadastro. Existe, na verdade, é um vácuo aí que ninguém entende o que seria essa lista e como funcionam os critérios. Então, infelizmente, a política habitacional no Brasil, ela é focada
basicamente, né, só nesse tipo de atendimento definitivo, que é justamente a aquisição, né, por meio de contrato de compra e venda, com financiamento público e tal, e que implica também, né, muitas vezes na vulnerabilidade da mulher, que depois não consegue acessar nenhum outro tipo de imóvel, né, nenhum tipo de política pública, e que também muitas das vezes não consegue pagar, depois eu vou falar disso também no final, não consegue pagar mais, né, o financiamento, o contrato, depois que se separa, que se divorcia, né, que muda a situação da renda da família. Então agora eu vou falar justamente sobre essa questão do atendimento definitivo. Se teve, né, quais foram as alterações legislativas que focaram nessa questão do acesso pelas mulheres. Na lei do Minha Casa Minha Vida, que foi a de 2009, teve a previsão do artigo 35, que falava que nos contratos e registros efetivados no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida serão formalizados preferencialmente, os contratos e registros, né, serão formalizados preferencialmente em nome da mulher, né, colocou esse preferencialmente aí. No 35A, nas hipóteses de dissolução de união estável, separação de... isso aí é uma coisa que nunca vem sendo aplicada, mas até eu achei uma decisão aí, coloquei. Nas hipóteses de dissolução de união estável, separação ou divórcio, o título de propriedade do imóvel adquirido no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, na constância do casamento ou da união estável, com subvenções oriundas de recursos do Orçamento Geral da União, os fundos lá, né, que eram os vinculados à política do Minha Casa Minha Vida, será registrado em nome da mulher ou a ela transferido, independentemente do regime de bens aplicáveis, excetuados os casos que envolvam recursos do FGTS. Então, o que é isso? Isso sim, a meu ver, é uma atitude, é uma conduta positiva do Estado falando. A gente tá, né, eu, Estado, estou intervindo efetivamente numa situação de aparente igualdade, né, da lei, para fazer esse discrimen, né, de eu vou optar pela proteção da mulher, porque eu sei que se ela não tiver a garantia de que aquele imóvel vai ficar para ela vai estar sendo mais uma vez colocada na situação de risco de possível, né, violência e de ter que, né, ser removida da casa. Então, o que acontece? Ele excluía a questão do recurso FGTS, porque normalmente, por exemplo, se tivesse o contrato no nome do casal, da mulher e do homem, se foi utilizado o recurso FGTS do homem, nesse caso, vamos dizer, de fato, geraria uma situação de injustiça muito grande. Então, né, se como pagamento desse subsídio teve a vinculação ao FGTS dele, aí ele está excluindo nesse artigo, né, dizendo não pode, né, ficar tudo para a mulher, porque aí realmente vai ser, né, uma situação de nítida injustiça, porque uma parte do FGTS era dele e aí ele não pode ser privado, né, completamente, até porque também o homem, nesse caso, ele não poderia, né, mais utilizar esse benefício do recurso do FGTS em nenhum outro atendimento, né, de política pública, se ele quisesse depois na vida. Então, nesses casos, ele excetuou, né, essa questão de se utilizou o FGTS, né, como um dos subsídios, como um dos recursos, né, para subsidiar o contrato, para pagar o contrato, então não se aplicaria essa questão do imóvel ficar para a mulher. Isso é uma coisa também que é muito difícil na prática e a gente vê muito, que é o atendimento habitacional que é feito ao casal. Então, existem casos, por exemplo, desse atendimento provisório mesmo, foi feito para o casal. E aí depois o casal separou. Então, isso também é uma coisa super difícil de conseguir judicialmente. Porque, e aí quais são os direitos que eles têm?
vai dividir o Bolsa Aluguel? Com quem vai ficar o Bolsa Aluguel? E quem vai receber a unidade definitiva? Eles vão dividir os direitos, a expectativa que eles têm de receber e o contrato vai ser feito. Vai ser feito no nome de quem? Então aconteceu isso recentemente, até aconteceu isso de um caso que foi do Rodoanel, que foi da Dessa. A Dessa é que fez o compromisso, né, com os moradores de atendimento definitivo em empreendimento próprio, né, que seria construído pela Dessa, tal. E aí agora que o empreendimento foi finalizado, as pessoas foram chamadas para fazer o contrato, para assinar o contrato, né, de aquisição do compromisso de compra e venda, por meio do compromisso de compra e venda. E aí teve todo esse impasse, pelo menos lá na defensoria, eu lembro que lá em Itaquera foram várias mulheres, mas eu não sei se chegou aí também algum homem. Mas eu lembro que os primeiros que foram todas mulheres, que foram e falaram justamente isso. Agora eu não consigo assinar o contrato e receber o imóvel, porque no cadastro da Dessa, na época eu estava casada. E aí tá o nome meu e do meu ex-marido, e agora a Dessa não deixa eu fazer o contrato só no meu nome. E aí a gente teve que entrar com ação judicial e entrou dizendo que o acesso, né, inclusive até citando a lei do Minha Casa Minha Vida como um dos fundamentos, para dizer que tinha que ser priorizado, devia ser priorizado o acesso, né, e a titularidade do bem em favor da mulher, e que caso depois, assim, até realmente era uma medida emergencial, mas assim, a gente admitiu, né, e explicou para as mulheres também que depois poderia haver algum litígio, né, algum processo judicial em que essa outra parte, no caso o ex-marido, discutisse o patrimônio como patrimônio comum, né? Então, assim, a gente não... O pedido emergencial foi deferido, que era fazer a Dessa aceitar que a mulher assinasse o contrato. Agora, os direitos decorrentes do casamento ou da união estável, aí não é o juiz civil que vai decidir. Então, não tem como... O marido nem foi chamado para integrar a lide? Não, ele vai ser... não, era só contra a Dessa. Agora era isso, é porque o que adiantava, o que era efetivo nessa ação era conseguir eliminar, porque a Dessa dava um prazo lá, e aí a Dessa falava, se não assinar nesse prazo, vai sair da lista e vai perder o direito a receber o imóvel. Então, na verdade, a ação era como se fosse um suprimento. Eu nem lembro como foi que ela chamou. Era, justamente. Eu acho que nesse caso da Dessa já era para entregar o imóvel, né? Já estava pronto, as pessoas iam simplesmente, eles estavam chamando, né, as pessoas cadastradas, e já era para assinar o contrato e receber a chave. Então, se a liminar era justamente para fazer com que a Dessa fosse obrigada a fazer o contrato, né, só com aquela parte, e se fosse o caso, pedir que o juiz fizesse como se fosse um suprimento da vontade, né? Porque nesses casos, inclusive, eu acho que nesse que eu vi, que era da liminar, a mulher não sabia nem onde estava o ex-marido. Então não tinha nem como... Não foi. Foi uma ação que eu nem lembro, foi que eu não cheguei a fazer nenhum inicial, mas eu recebi um processo que a gente ganhou a liminar. Mas era uma ação de obrigação de fazer, com suprimento judicial, era uma coisa assim, que a gente... Não, você faz, não se você faz coisas que você nunca fez, e você fala, vamos fazer assim, vamos... O fundamento legal existe, então, né, tem cabimento. E aí era isso, tinha fundamento legal, né, era óbvio, era nítido que... a mulher não ia poder ser excluída do atendimento definitivo porque não tinha... Justamente. Então, olha como esse fundamento, se você fosse aceitar toda essa argumentação da própria relatoria, né, do direito à moradia, de que o acesso da mulher à moradia tem que ser priorizado, tem que ser facilitado, e que esse acesso não pode estar vinculado a um terceiro, como, né, é tão óbvio você falar que
É lógico, assim, da cabeça, se a gente for pensar fora desse recorte, a gente vai falar, não, mas é uma questão do matrimônio, é para assegurar os direitos do casal e o patrimônio comum e tal, mas na prática o que você estava fazendo era, né, vincular a mulher à necessidade de assinatura pelo ex-marido, que ela não sabia nem onde estava mais. Que podia ser muito bem um caso em que ela tivesse sido vítima de violência, ou que ela, sei lá, né, o marido nunca contribuiu para nada, e se separaram, né, e ela não teve que, né, continuar arcando com a questão. E nesse caso eu nem sei quem continuou. Eu acho que eram elas que tinham continuado recebendo o benefício provisório. Então, justamente, foi em razão disso que foram elas que, né, primeiro procuraram porque foram notificadas. Então, é isso que a Dessa falou, né? Tipo assim, ela não vai assinar o contrato se não tiver a assinatura do seu marido. Não, deve se resguardar também. Não, justamente, é isso que eu digo. Juridicamente, você até, né, falar, não, realmente, porque tem que ter, porque aí depois vai que, né, vai ter o problema. Porque é a mesma coisa dos contratos de financiamento, dessas aquisições de imóveis por meio do financiamento público, que é da Coab e CDHU. Quando a pessoa se separa, se divorcia, né, no caso hoje, se divorcia, a pessoa, olha, para conseguir mudar o contrato, para tirar, né, para fazer a divisão ali dos bens conforme foi decidido na sentença do divórcio, é muito, muito, muito complicado. Então, tipo, às vezes a mulher não consegue tirar, mesmo quando tem acordo do ex-marido dizer que deixa o contrato todo para o nome da mulher. Mesmo assim, porque aí no caso isso é doação, e aí doação aí tem que ser feita de forma solene, aí tem imposto que incide sobre a doação, aí tem que pagar o imposto, fazer o procedimento no cartório para conseguir a Coab aceitar deixar o contrato só no nome da mulher. Ou o contrato... Nossa, assim, são tantos obstáculos que, assim, depois você vai vendo, de fato, realmente, no começo, assim, você fala, não, né, porque realmente, não sei o que lá, casamento é assim, assado, mas depois você vai vendo aquilo de uma forma tão reiterada que hoje, pra quem atua, assim, pelo menos pra mim, né, é muito nítido, assim. Quando eu vejo a situação, assim, eu já vejo, eu falo, ai, meu Deus, tipo, olha, tipo assim, eu já vou vendo, assim, os obstáculos que aquela mulher já teve, assim, na vida, e a falta de autonomia que ela tem, que é histórica, assim, né, que é, tipo, desde sempre, que ela não consegue, né, transpor aquilo, e como aquilo vai, na prática, né, afetar no acesso dela à moradia. Então a gente vê muitos casos realmente em que as mulheres são expulsas mesmo das casas. A senhora falando isso, eu lembro de que minha mãe falava. Minha mãe